Chegamos no dia em que o governo do maior estado do país anuncia a retomada gradual da economia. O fim da quarentena já tem dia marcado em São Paulo. Enquanto isso, na Amazônia, os caixões se acumulam à espera de enterro. O país dividido escancara o abismo social. Mas o vírus não escolhe as vítimas por classe, sexo ou ideologia. Hashtag não vamos contar os mortos. Eles têm nomes e famílias que choram pelas perdas. Mas se você é daqueles que prefere acreditar que nada disso esteja acontecendo, pelo menos compartilhe a nossa homenagem às vítimas dessa pandemia. Eu sou o Guto Abranches e o Clicktube News 38 está entrando no ar. No maior estado do país, a quarentena já tem dia marcado para começar a acabar. Não, a decisão do governo do estado de São Paulo, a que se refere este nosso texto, essa nossa observação, essa decisão não foi motivada pela tão desejada redução do número de novos casos de coronavírus, também não levou em consideração a chegada da salvadora vacina, porque ela ainda não existe. Está sendo intensamente buscada, mas ainda não existe. Ao que tudo indica, a decisão foi fortemente influenciada pela pressão igualmente forte das carreatas que a gente viu aí nos últimos dias, pedindo a reabertura do comércio. Agora, o critério anunciado pelo governo de São Paulo, oficialmente, para essa reabertura gradual das atividades econômicas, é o número da ocupação de leitos por região. Hoje, São Paulo já tem 4 grandes hospitais com 100% da capacidade ocupada, isso só na rede pública. Mas há outras informações e dados que preocupam e não é à toa. Um deles é a estimativa quanto à subnotificação. Considera-se que para cada caso de coronavírus confirmado, existam até outros 20 não notificados. Temos o Plano São Paulo, que é, como foi explicado pelo governador e pelo vice-governador, um plano detalhado. O detalhamento não é aqui e agora, mas é um plano detalhado de estudos e que levam a decisões fundamentadas principalmente em ciência e observação. Seguinte, então, nós estamos observando as experiências internacionais de todos os principais países que passaram pela epidemia e que ainda estão passando, e fundamentamos todos os nossos estudos nos principais fatores, que levam a uma certa retomada gradual da economia. Isso gera, então, o Plano São Paulo, que é a volta gradativa e responsável da atividade econômica. O seguinte, nós temos aqui as referências, que são 8, que nós colocamos para estudos também. Primeiro, o lockdown que aconteceu nos demais países foi fundamental para viabilizar o achatamento da curva em todo o mundo. Os países iniciaram essa retomada após 40 a 60 dias do início do lockdown, a retomada da abertura. A retomada foi condicionada a curvas de novos casos e do achatamento e da tendência de queda da curva principal, curva de contaminados. Alta capacidade de testagem, é fundamental que a gente parta para um sistema diferente de testagem, para que a gente possa, além de fazer a demanda diária, aumentar esta demanda de alguma forma para testar o maior número de pessoas. A retomada depende também da capacidade de atendimento do sistema de saúde. Hoje, pela ocupação que nós temos, pelo aquele ligeiro achatamento que eu mostrei para vocês na nossa curva de São Paulo, os serviços de saúde conseguem dar conta de todas as necessidades que temos no atendimento e na assistência. A regionalização é extremamente importante, porque o país já é heterogêneo, o estado também é heterogêneo, e com isso a gente precisa ter esta regionalização em função dos fatores críticos em cada uma delas.
fasear, para não ser tudo de uma única vez, e estabelecer as mudanças gradativamente. Abordagem setorial, por uma definição dos setores da economia, implementação e, seguidamente, de monitorização dos resultados. Seguinte. Esta é a curva de lockdown de vários países, China, Itália, Espanha e tal. E vocês podem ver, por exemplo, a Itália, se ela parasse em 21/4 seu lockdown, ela teria feito 43 dias de lockdown. E, pelo que ela anuncia, ela fará 54 dias de lockdown. No Brasil, São Paulo especificamente, nós estamos aqui no dia 21 de abril, com 28, se eu estou enxergando direitinho, 28 dias, e para a data anunciada, que a gente pode começar a fazer alguma mudança, nós estaremos com 47 dias, embora nós não tenhamos feito um lockdown. Acho que vale a pena citar que, pelos 74 itens da economia que estão funcionando, e isto é fruto do isolamento e do distanciamento social das pessoas. Por isso que nós podemos trabalhar desta maneira e ter esse discreto achatamento da curva, e por isso vem aí o Fique em Casa. Outras cidades, além da capital paulista, estão começando também a retomar suas atividades de maneira gradual ou até menos gradual do que se imagina. A questão é que muitas dessas cidades estão reabrindo as atividades em desrespeito às determinações oficiais, desrespeitando as normas da quarentena. Comércio, por exemplo, que vai em algumas localidades infringindo, assim, com essa reabertura, infringindo as determinações oficiais. Esse tipo de conduta, esse tipo de ação por parte aí dos pequenos empresários, dos varejistas, esse tipo de ação já aumentou em muitas cidades. Nessa postagem, o jornalista Alexandre Garcia chamou de vergonha a prisão de um comerciante. O vídeo viralizou e dividiu as opiniões das nossas vozes da consciência. Culpa dos governadores / ditadores. Cada um se mede por sua própria régua. E você acha o quê? É mesmo uma vergonha prender um comerciante que desrespeita a determinação oficial? O que você acha? Conversa com a gente, manda a sua opinião aqui para nós, faça o seu comentário, participe conosco aqui no ClickTube News. Como fez o Márcio Leone ao comentar no Facebook do ClickTube a reportagem sobre a tosse do presidente Bolsonaro na manifestação do domingo. Na opinião dele, a imprensa persegue o presidente e acha que a tosse foi resultado do fato dele forçar a voz. Olha, Márcio, está registrada a sua opinião, obrigado por participar com a gente, sempre a você e a todos que participam conosco nas nossas redes sociais. É importante para nós termos sempre essa presença de vocês, e sem entrar no mérito de qual é a opinião, qual não é. O espaço aqui é para vocês exercerem o direito de vocês a dar opinião. E a gente também não tem a prerrogativa aqui, nem deseja ter, até porque ninguém tem, de falar em nome de toda a imprensa. Isso não existe, isso não acontece. Aqui o que a gente faz é destacar um fato, jornalisticamente falando, importante, porque é informação para a maioria da sociedade, é isso que o jornalista tem que fazer. A gente destaca esse fato porque o presidente estava, afinal de contas, numa manifestação pública, ignorando as recomendações até da área de saúde, do próprio Ministério da Saúde, e ele insistentemente manifestou um sistema que pode, como disse o Márcio, ser decorrência de um esforço vocal. Claro que sim. Mas nós não dissemos o que nós achamos que foi, nós, equipe ClickTube, porque não há nenhuma manifestação oficial a esse respeito. A assessoria de comunicação do presidente, da presidência da República, não veio dizer, olha, o que aconteceu foi isso. Como não existe a manifestação oficial, não vamos nós ficar especulando, a gente acha que foi por tal... Não, isso não existe, isso não é jornalismo. Mas registrar a opinião do Márcio, isso sim, porque a gente abre espaço aqui para a participação do público externando a sua opinião. E o Márcio, olha, também pode ficar tranquilo que o nosso compromisso é dar informações para você, para os nossos internautas, para quem acompanha o trabalho da gente,
dar informação, ponderar a respeito disso, para que você faça seu juízo de valor, você tire as suas conclusões. A gente aqui jamais vai dizer o que é que você tem que pensar. Essa é a função do jornalismo. Obrigado por participar com a gente, no caso o Márcio, um grande abraço, continue conosco. E para você que quer participar, que quer nos acompanhar, dica, é fácil, dá uma sacada. Oi gente, aqui é o Armindo que veio do futuro para lembrar você para assinar os canais do PicTub, ligar as notificações e também deixar aí o seu joinha e o seu comentário. Não esquece, hein? É muito importante para a gente vir do futuro para contar isso para você. Viu só? Sacou aí o nosso Armindo vindo do futuro? Ele vem, vai para o futuro. Enfim, sempre para nos ajudar. Aliás, ele já ajuda muito hoje mesmo. Pra vocês terem uma ideia, a gente teve um problema técnico na transmissão ao vivo do ClickTube News nessa terça-feira, e foi o blog do Armindo que nos socorreu, até tecnicamente falando, e com isso a gente conseguiu transmitir o nosso jornal. A transmissão completa já está na nossa página, é um bate-papo bem legal sobre tecnologia, como era a proposta inicial, mas também sobre as produções de conteúdo dos nossos canais da plataforma do ClickTube. É bem variado, uma certa altura é até bastante divertido. A gente falou sim sobre o que a gente se propunha inicialmente, mas deu uma bela variada, inclusive com participações ao vivo de gente que nem sempre você vê aqui ao vivo, né? Foi bacana, foi bem divertido. Bom, a gente estava falando sobre tecnologia, bem que o Armindo, eu estava pensando uma hora dessa, bem que o Armindo podia trazer para nós, já que ele vai e vem do futuro, ele podia trazer para a gente aquela informação que a humanidade está querendo tanto, né? Que é a seguinte, até quando que a gente vai ter que conviver com este pesadelo do coronavírus? Em Manaus, a situação fugiu do controle e os cemitérios já não conseguem dar conta de tantos enterros. Os caixões enfileirados na beira das covas abertas. Situação parecida já vem acontecendo no maior cemitério da América Latina, da Vila Formosa, em São Paulo. Bom, aqui no ClickTube News eu já disse que a gente não vai ficar meramente contando os mortos, semeando aí os números apenas para transformar as pessoas em meros registros estatísticos. Esses dados estatísticos, devidamente compilados, devidamente respeitados e, sobretudo, se considerarem o mínimo que as subnotificações estão zeradas ou minimizadas ao extremo, esses dados estatísticos, sim, são importantes para tomadas de decisão por parte dos governantes, decisões, portanto, políticas e que afetam a vida da maioria das pessoas. Quando esta situação se consolidar, quando isto que eu estou falando for possível de ser registrado oficialmente, a gente passa a dar esses dados aqui. Quando for apenas soltar números quase que aleatoriamente não, porque, enfim, de uma forma ou de outra eles são compilados e são tornados oficiais pelo próprio Ministério e pelas Secretarias de Saúde dos Estados. Mas, enquanto for apenas para autorizar, amparar opiniões políticas de uma parte ou de outra, isso não me interessa. Isso não é para a gente uma boa política. Este critério, adotar o critério que eu estou transmitindo a vocês, é uma forma que nós encontramos de respeitar a dor das famílias que estão perdendo entes queridos e homenagear as pessoas que, enfim, perdem a vida para essa Covid-19. Como fizeram ontem os profissionais de uma unidade pública de atendimento em São Paulo para homenagear o médico Frederico Lima, de 32 anos, que morreu em função da Covid-19. A gente pede licença para estender essa homenagem às outras vítimas da pandemia, como o nosso companheiro Zé Mauro, cinegrafista do SBT, que na linha de frente do jornalismo registrou a guerra urbana do tráfico, mas não resistiu à batalha pela vida contra o coronavírus. Olha, a Organização Mundial da Saúde já disse que o coronavírus vai estar com a gente ainda por muito tempo, por bastante tempo, até que se descubra uma vacina ou que se encontre um medicamento, um tratamento pelo menos, que tenha efetividade comprovada. A OMS também já sabe que o vírus atinge mais os chamados grupos de risco, mas ficam perguntas no ar, né? Tipo, por exemplo, por que é que também causa vítimas
entre pessoas aparentemente saudáveis e sem doenças pré-existentes, também com menos de 60 anos, alguma coisa assim. São várias questões que ainda estão para serem respondidas. Por isso não dá para relaxar. Nesse shopping em Blumenau as pessoas se aglomeraram e nem todas usavam máscaras e luvas. O governo de Santa Catarina autorizou a reabertura do comércio desde que as pessoas sigam as recomendações da prevenção. Poucos setores da economia foram tão afetados pela crise do coronavírus quanto as companhias aéreas. Aqui no Brasil, o presidente da Latam, Jérôme Cadier, deu uma entrevista hoje, afirmando que sem a ajuda do governo o setor vai quebrar. Vamos entender por quê. Não é só a suspensão das viagens que está afetando o caixa das empresas. A gente tem que entender que o avião no chão vai dando despesa, não só na manutenção, como no arrendamento. Porque ninguém compra um avião, né? As empresas aéreas, quando elas fazem as encomendas das aeronaves e vão pagando sob forma de arrendamento. Enquanto você tem um avião no chão, o que acontece? As empresas continuam pagando as parcelas desse arrendamento, né? Dessa operação de leasing. E como não entra recurso nenhum, só sai, você já tem os recursos com os funcionários, já tem os recursos de manutenção, ainda tem que pagar o leasing, elas se aproximam do buraco. Realmente a situação é dramática no setor. E a gente não vê muita expectativa a médio prazo, porque mesmo que você retome as viagens internacionais, o volume de passageiros ainda vai continuar sendo muito baixo. Um belo dia de qualquer ano, eu vou dar tchau, vou dar tchau, vou dar tchau, 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 os meus amigos, que me perdoem, mas eu não vivo mais aqui. No episódio de hoje, o presidente Brasília recebeu o apoio de um jornalista que foi saudado pelas redes. Um vídeo do repórter Roberto Cabrini viralizou após ele criticar os governos que mantiveram o carnaval e agora são contra a reabertura do comércio. Uma crítica direta aos governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo. O repórter afirmou ainda que o número de vítimas curadas é 6 vezes maior do que o de mortos. Enquanto isso, a pressão dos últimos dias já começa a mudar o humor do presidente Brasília até com seus apoiadores mais fiéis. Ele chegou a se irritar ao comentar a hipótese de fechamento do Congresso. Não sei se essa conversa é fechar. Aqui não tem fechar nada, dá licença aí. Aqui é democracia. Aqui é respeito à Constituição brasileira. E aqui é a minha casa e a tua casa. Então peço por favor que não se fale isso aqui. Supremo aberto, transparente, Congresso aberto, transparente. Nós, o povo, estamos no governo. Não vamos aceitar provocações baixas, provocações... Esquece esta conversa de fechar. Aqui não tem que fechar nada, dá licença aí. Aqui é democracia, aqui é respeito à Constituição brasileira. Aqui é a minha casa e a tua casa. Então peço que, por favor, não se fale isso aqui, afirmou Bolsonaro. Aguarde os próximos capítulos. Um belo dia de qualquer ano, eu vou dar tchau, vou dar tchau, vou dar tchau, 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 os meus amigos, que me perdoem, mas eu não vivo mais aqui. Olha, eu queria dar aqui um pitaco no que disse o nosso colega Roberto Cabrini. Cabrini é um profissional que eu conheço, trabalhei com ele durante algum tempo. Eu queria dar, como eu disse, um pitaco aí. Primeiro que eu acho que faz sentido observar mesmo a questão do carnaval. Eu já havia alguma notícia sobre a presença do vírus, ou a existência do vírus, talvez seja melhor colocar assim, e alguma providência até que poderia ter sido tomada. Lógico, a gente para e pensa, mas meu Deus, olha o tamanho do impacto disso. Não ter carnaval, por exemplo, não sei se daria para chegar a tanto, mas
alguma coisa talvez pudesse ter sido feita de antemão. Agora, não acho que exista incoerência na decisão de hoje e nas decisões tomadas antes. Quanto ao número de mortes também, eu não vejo relação, apenas servem de parâmetro para a investigação científica para tentar evitar mortes e até aumentar o número de curados. O número, diante de tantas subnotificação como a gente tem, o número de mortes é um dos dados mais exatos, mais concretos e precisos que a autoridade sanitária, o Ministério da Saúde, enfim, tem para se basear para formular a continuidade das políticas públicas com relação ao coronavírus. E você acha o quê? A gente quer sempre ouvir a sua opinião. Participe, manda para a gente as suas críticas, seus comentários, compartilhe. A gente quer sempre ouvir você, quer sempre ter você junto com a gente, porque é para você que a gente produz. Hora de estreias no ClickTube. Professor Manuel Marcondes Neto e Vitória Rosa Cruz falam sobre as novas métricas das redes sociais no observatório.com. E o Fernando Galvão, do Blogoleada TV, conta como os árbitros podem acionar a Federação Paulista de Futebol. Acerca do que será, né? Bom, boa isca pra gente ir lá dar uma olhadinha no Blogoleada TV e também no observatório.com do professor Marcondes. Gente, a edição do ClickTube News de hoje está terminando, mas antes eu queria convidar vocês a se inscreverem nos nossos canais, no ClickTube, a plataforma ClickTube News também, tem produção para todos os gostos. A live que a gente realizou ontem dá uma amostra também de como é que é o nível de produção, mas sobretudo de versatilidade dos nossos ClickTubers. Tem coisas que podem ser bem divertidas, mas são sempre muito informativas. Então vai lá, inscreva-se nos nossos canais, é fácil. Tem sempre um passo a passo depois do nosso jornal, que é para facilitar ainda mais para você a inscrição. Participe, porque é assim que você ajuda a gente a continuar aqui produzindo para estar sempre perto de você, que é o que a gente gosta de fazer. Para encerrar essa edição, a nossa homenagem às vítimas do coronavírus, mantendo a proposta que nós trouxemos no início da edição. Obrigado pela sua parceria, pela sua companhia. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em casa. Obrigado, gente.